Swinging in London, 1972. 94 quilos. Depois de mais uma briga para selar mais uma reconciliação, Tim e Jeanette partiram para Londres. Desde o final da década de 60, a Swinging London dos hippies e dos festivais de rock, da moda psicodélica e do sexo livre, era a capital mundial da juventude e da liberdade, e estava cheia de brasileiros que fugiam dos rigores da ditadura militar. Lá estavam os exilados Caetano Veloso e Gilberto Gil, o empresário Guilherme Araújo, o artista plástico de vanguarda Hélio Oiticica, poeta Jorge Maltner, os novos cineastas underground Júlio Bressani, Rogério Sganzerla e Neville de Almeida. Numa casa branca, na elegante Belgrave Square, Tom Jobim escrevia a trilha sonora do filme inglês The Adventurers. Mabel, namorada de Fábio, também estava passando uma temporada em Londres e foi a primeira pessoa para quem Tim telefonou logo ao chegar. Na recepção do hotel, já teve um bate-boca com Jeanette e nem subiu com a mala. Pegou um táxi e foi encontrar Mabel na boutique Gypsy, na Kings Road. Entrou na loja eufórico, não só por estar pela primeira vez em Londres, mas pelo bolso cheio, pelo sucesso no Brasil e, apesar de tudo, pelo romance com Jeanette. "Quanto é que tu tá ganhando aqui?" Foi logo perguntando a Mabel e, sem lhe dar tempo para responder, propôs na lata: "Eu pago o dobro para tu largar isso aqui e ficar só com a gente, rodando por aí, na ciceronagem, moro?" "Good morning, lovely lady." O Tim cumprimentou todo sorridente a moça que parecia ser a gerente da loja e, no seu inglês fluente com sotaque nova-iorquino, anunciou que ela acabava de perder sua funcionária. Ele estava contratando Mabel como sua assessora especial exclusiva. "Let's go, Mabel. Thank you very much, lady." Tim tirou uma maçaroca de notas do bolso e colocou 200 libras na mão de Mabel, muito mais do que ela ganhava em um mês, diante da lovely lady, pasma. "É só para as primeiras despesas. Vamos pegar um táxi e encontrar a Jeanette no hotel. Nós tivemos um pequeno desentendimento. Gostei disso aqui. Vou ficar aqui um tempo e quero que você alugue um apartamento para nós. E se quiser, pode ficar morando com a gente." Mabel nem pensou em contrariá-lo. No hotel, Tim fumou um baurete, tomou um ácido e ligou para Fábio, no Rio de Janeiro. "Alô, meu irmão, aqui é só festa. Olha, já tirei a Mabel da loja, ela vai ficar com a gente direto. Aparece aqui, Fabiano." Vários amigos receberam telefonemas semelhantes, com Tim às gargalhadas, anunciando o aluguel do apartamento e convidando todo mundo a visitá-lo. Estava se sentindo no paraíso. Fumava-se maconha pelas ruas de Chelsea, nos shows, nas lojas, nos pubs, viajava-se de ácido nos parques, ouvia-se música em toda parte, garotas bonitas passeavam pela feira de Porto Belo com suas roupas coloridas. Melhor era impossível. Alguns dias depois, já se sentindo em casa, conheceu na feira de Notting Hill um hippie muito simpático, bem doidão, que vivia numa comunidade macrobiótica em uma fazenda perto de Londres. Lá, eles tinham um laboratório artesanal onde sintetizavam LSD de fungos de cogumelos, que depois diluíam em água destilada e pingavam as gotas numa folha de papel absorvente. Eram 100 gotas por folha, cada pingo uma viagem, e eles distribuíam em shows e festas de rua. De graça, porque não era um empreendimento comercial, e sim uma missão político-espiritual que tinha como objetivo a expansão da consciência. Eles eram devotos do Papa lisérgico Timothy Leary. Alguns mais radicais sonhavam até em diluir grandes quantidades de ácido nos reservatórios de água da cidade, para desencaretar a população toda de uma vez só. Outros ativistas se contentavam em abrir as portas da percepção ao maior número possível de pessoas. A transformação individual geraria a revolução coletiva, acreditavam os mais politizados. Todo mundo viajandão. Naquela manhã gelada, Tim ganhou do hippie uma folha com 100 pingos. Chegou em casa, mandou logo um para dentro. O cara tinha dito que levava uns 20 minutos para bater, mas como depois de meia hora não acontecia nada, Tim tomou mais 2
e foi para a cozinha cortar um bife para fritar a milanesa, que era uma de suas especialidades. Pouco depois, o apartamento foi sacudido por um urro animalesco. Apavorado, Tim saiu correndo da cozinha e gritando que o bife estava rindo para ele. Era o início de uma bad trip monumental que só terminou muitas horas mais tarde. Notting Hill era um ponto de africanos, jamaicanos e brasileiros, e foi lá que Tim conheceu Sandro, o rei dos ciganos. De origem italiana, Sandro era um carioca muito louco que tinha começado em 66 como empresário da banda Brazilian Beatles, um quinteto suburbano que usava os mesmos terninhos e franjas do Fabulous Four e gravou o disco Os Novos Reis do Iê Iê Iê. Aproveitando a onda da Jovem Guarda e empresariado por Sandro, fizeram incontáveis shows nos subúrbios do Rio e por todo o Brasil, e chegaram até a gravar mais 2 LPs com algum sucesso. Até que um pavoroso acidente de carro quase o matou, deixando todo quebrado no hospital por 2 meses. Depois de ver a morte de perto, Sandro jogou lar, família e trabalho para o alto e desbundou. Deixou a barba e o cabelo crescerem, trocou os sapatos de couro por sandálias de sola de pneu e o terno e a pasta 007 pela liberdade, por sexo, drogas e rock and roll, em Londres. Sua bagagem era pequena, apenas uma sacola com algumas roupas e sua velha maleta 007, não mais com contratos e recibos, mas abarrotada de maconha, carregada com tal naturalidade que não despertou qualquer suspeita na alfândega londrina. Em 71, raio-x e cães farejadores eram coisa do futuro. Sandrão era apenas mais um hippie chegando a Swinging London. Com quase 2 metros de altura, muito magro e com uma voz de trovão, o Sandrão comprou um casaco de pele de carneiro e se instalou no porão de uma casa em Notting Hill. Sua primeira providência foi fazer uma política de boa vizinhança. Enrolou diversos baseados e saiu distribuindo pelas redondezas, com um sorriso e um caloroso aperto de mão. I'm Sandro from Brazil. Acostumados ao haxixe caro e sonolento, os ingleses endoidaram com a potente manga rosa brasileira, que o Sandrão comprara a preço de banana numa favela do Rio de Janeiro. Repetiu a distribuição algumas vezes e logo se tornou uma das figuras mais populares do bairro e da comunidade brasileira de exilados artistas e doidões, todos hippies como ele. Inspirado no disco Band of Gypsies, de Jimi Hendrix, Sandrão adotou a identidade de Rei dos Ciganos, uma entidade muito louca que ele incorporava diante de ingleses e brasileiros assustados e fascinados, fumando imensos charos ritualísticos, falando em línguas estranhas e fazendo previsões apocalípticas. O porão onde morava Sandrão tinha uma sala e um quarto com colchonetes e almofadas e recendia a incenso de patchouli. Estava aberto dia e noite para visitas, rituais, consultas e compras. Afinal, era preciso pagar a conta de tanta fartura e generosidade. Às vezes, Sandrão estava com amigos e, de repente, como quem recebe um choque, interrompia o papo e pedia silêncio. Dá um tempo, pessoal. O Jimmy quer tocar. Sentado numa almofada na posição de lótus, Sandrão pegava um violão com apenas 3 cordas desafinadas, fechava os olhos e se concentrava para receber o espírito de Jimi Hendrix, ansioso por tocar. Woman! Woman! No, 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 no! Baby, baby, baby! Gritava o Sandrão, castigando as cordas do violão com seus dedos imensos diante da plateia atônita. Sandro logo escolheu, entre várias garotinhas que frequentavam o santuário, uma linda brasileirinha para lhe fazer companhia permanente. A menina tratava Sandrão como um mestre, cuidava da casa e de suas necessidades de cama e mesa, recebia amigos e clientes. Às vezes, quando alguém chegava e Sandrão estava no quarto, escornado de uma viagem de ácido, a garotinha pedia que voltasse mais tarde, explicando com voz doce de devota que o mestre não poderia ser perturbado. I'm sorry, Sandro is meditating.
Alguns meses depois de chegar a Londres, Sandro voltou ao Brasil e repetiu a operação. Embarcou só com uma maleta de mão vazia e desembarcou com ela cheia de maconha. Fez uma festiva distribuição nos parques de Notting Hill e a vida continuou alegre e movimentada no santuário doidão do rei dos ciganos. Tim Maia não poderia ter encontrado melhor companhia. O porão de Sandrão passou a ser o seu segundo lar em Londres. Muito bem instalado num apartamento em Piccadilly, comendo e fumando do bom e do melhor, viajando de ácido de primeira classe, não fosse por algumas bad trips e pelas constantes brigas com Janete, tudo estaria perfeito para Tim. Em êxtase musical, realizou um dos seus grandes sonhos, assistindo a um show de Ray Charles, no Albert Hall, com Maria Gladys e Janete. Num sábado à noite, num pub, Tim resolveu acompanhar Janete e Mabel em umas cervejas. A mistura com os vários bauretes do dia e com a rebordosa de ácido da véspera foi fatal. Começou uma discussão com Janete que o acusava de galinhar qualquer garota que aparecesse. Quando ela disse que tinha se vingado com um músico da banda, fosse verdade ou provocação, Tim virou bicho e estalou um tapa no seu rosto. Janete devolveu. Mesa virada, copos quebrados, gritaria, palavrões em português, ingleses apavorados. Em menos de 5 minutos, entraram 2 policiais de azul marinho de cacetete na mão e pouca conversa. "Go home, now!" eles ordenaram. Tim e Janete obedeceram, saíram e continuaram o bate-boca pelos 3 quarteirões do pub até em casa. Quando entraram no apartamento, o pau comeu de novo. Trocaram tapas e socos aos gritos, derrubando móveis e acordando a vizinhança. De novo, a polícia foi chamada e a dupla reapareceu. "You again!" Os ingleses estavam perdendo a fleuma. Tim estava transtornado, com os olhos saltando das órbitas, cuspindo fogo. Que direito aqueles gringos branquelos tinham de se meter numa briga com a sua mulher? Encarou e engrossou, e pior, em inglês. O policial fechou a cara e deu 10 minutos para Tim se acalmar. Avisou que quando voltasse, se houvesse algum tumulto, o mandaria de volta para o Brasil. Imediatamente devem ter vindo a lembrança de Tim, os seus dias em Daytona e a sua deportação, e ele achou melhor se acalmar. Acordou mal-humorado, com uma ressaca devastadora, odiando os policiais em particular e os ingleses em geral. "Isso aqui é uma merda, tô de saco cheio desses gringos, vamos para Paris." Entre a decisão surpresa de Tim e a entrada no táxi, se passaram um pouco mais de 15 minutos. Janete e Mabel gostaram da ideia, colocaram algumas roupas na sacola e se lembraram que as 3 camisas, 3 cuecas e a outra calça do Tim estavam na lavanderia. Era seu guarda-roupa completo. Ele não ligava para a roupa. Bastava ser larga e confortável, vestir o que sua mão pegava no armário. A calça e a camisa da véspera jaziam imprestáveis no chão do quarto, imundas de cerveja e comida. Tim não se abalou. "Vou assim mesmo. E amanhã compro uma calça e uma camisa em Paris. Compro logo uma porrada, compro a loja toda. Vamos embora, esses ingleses não estão com nada." Domingo em Londres, absolutamente tudo fechado. Até os jogos de futebol eram no sábado. Poucos táxis circulavam pelas ruas. Mabel conseguiu um pelo telefone, embarcou com Tim e Janete, dando beijinhos e arrulhando como 2 pombinhos, rumo ao aeroporto de Heathrow. Tim vestia um pijama de seda bordô, com bordados dourados nos punhos e na gola, e um brasão no bolso, que Janete tinha lhe comprado e que ele adorava, se sentia um lord inglês. Só falta o hobby e o cachimbo. Na falta de um hobby, jogou uma capa de chuva por cima do pijama, calçou os chinelos de couro e, para completar o figurino, acrescentou um guarda-chuva preto. Em Heathrow, sacou a maçaroca de dinheiro do bolso do pijama e comprou as passagens cash. Estava muito à vontade. "Não sei o que essa gente olha tanto, com todos esses árabes de camisolão, esses indianos de turbante. É o Brazilian look, meu irmão.
Só perdeu o bom humor quando o voo para Paris foi chamado pelos alto-falantes. Tim detestava avião e concordava com Tom Jobim que não se podia confiar em algo inventado por brasileiro, mais pesado do que o ar e com motor à explosão.